vídeo anterior, te mostramos que Corumbá é dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa, que é a parte mais antiga e histórica de lá. Te mostramos tudo o que tem para se fazer na Cidade Baixa e te contamos a história da cidade. Nesse vídeo, vamos te mostrar os pontos turísticos da Cidade Alta, que abrange a maior parte de Corumbá, seus bairros, o centro, o comércio e bons lugares para comer. Então, entra aqui no carro, pega uma carona e vem com a gente explorar essa cidade que tem muita coisa para se fazer por aqui. Olha, poucas vezes a gente passou tanto calor numa viagem igual a gente tá passando agora. A gente até correu já aqui pra dentro do carro pra ficar no ar-condicionado um pouquinho, porque a gente não tava aguentando. Davi já começou até a tirar a roupa ali, ó, já tá sem camisa. A cidade faz jus ao apelido de Corumbraça, viu? Tá muito quente. Sim, aqui parece que o dia inteiro é tarde. Parece que o dia inteiro é o horário do sol, do pico do sol lá na nossa cidade. Andando pelas ruas, encontramos muitos mirantes. Esse aqui tinha algumas construções coloridas, uma escada que dava acesso para a Cidade Baixa e muitos pássaros cantando por lá. Sempre vale uma paradinha em lugares assim para apreciar a paisagem. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Corumbá é uma região de tríplice fronteira. Ela faz fronteira com Paraguai, Bolívia e ainda fica coladinha à cidade de Ladário, que é onde nós estamos hospedados. Daqui você pode ir fazer compras na Bolívia, principalmente de roupas. Lá é considerada uma zona franca, livre de impostos. Então é tudo muito baratinho. Você pode ir até a cidade de Puerto Soares e Puerto Quijarro. E precisamos falar de Isulina Gomes Xavier. Ela é um ícone cultural em Corumbá. Sua casa é também seu ateliê, o Arte Izu, e virou ponto turístico da cidade, considerado um centro histórico-cultural. Atualmente, com 97 anos, essa artista plástica piauiense chegou aqui em 1944 e hoje é tão corumbaense como qualquer outro cidadão nascido aqui. As obras dela estão presentes no dia a dia de Corumbá e ela também tem obras em cidades bolivianas, em Ladário, Bonito e Três Lagoas. Esse aqui, pessoal, é o ateliê da artista plástica Isulina, que foi a criadora do Cristo Rei do Pantanal, a idealizadora. E olha que legal, aqui na calçada, ó, em frente à casa, tem várias homenagens a ela, agradecimentos. Ela já escreveu cerca de 12 romances, 4 contos infantis, construiu 2 igrejas na cidade e tem dezenas de esculturas espalhadas por Corumbá, sempre retratando a natureza e a religião nas artes sacras. Devota de São Francisco de Assis, foi ela mesma que construiu essa casa e, como forma de agradecimento a ele, fez a escultura de São Francisco no jardim. Essa obra chamou a atenção e ela conseguiu sua primeira encomenda aos 58 anos de idade, a pedido das Forças Armadas. Até então, sua única obra era esse São Francisco no jardim, e suas esculturas representando a Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão até hoje na Praça da Independência. Depois disso, ela não parou mais, e essa senhorinha tão talentosa e simpática colocou seu nome na história da cidade definitivamente com a construção do Cristo Rei do Pantanal, no alto do Morro do Cruzeiro. Sua obra se incorporou à paisagem e ganhou o coração e o afeto dos moradores da cidade. O Cristo demorou 9 meses para ficar pronto e tem 12 metros de altura. Ela também é a responsável pela Via Crucis. Parte do trajeto de subida ao morro abriga um conjunto de 72 peças que representam as 14 estações da Via Sacra. O local tornou-se ponto turístico da cidade e também de eventos religiosos.
Você sabia que Corumbá também tem o seu Cristo Redentor? Aqui no caso ele se chama Cristo Rei do Pantanal e tem uma vista linda, incrível para a cidade de Corumbá. Um dos acessos aqui para o mirante do Cristo Rei do Pantanal é aqui por essa escadaria, que é só para os mais corajosos mesmo, porque ela é imensa, são centenas de degraus a perder de vista. Localizado no alto do Morro do Cruzeiro, o Mirante do Cristo Rei do Pantanal é o lugar onde você terá uma visão de 360 graus de Corumbá, Ladário, Bolívia e o Pantanal. É sem dúvida um passeio imperdível para se fazer por lá. É ponto de encontro de turistas e moradores que vão para lá contemplar o belo pôr do sol com essa visão panorâmica maravilhosa. A entrada é gratuita. O acesso é feito de carro ou por escada, para os mais corajosos que preferem ir pagando penitência e subir os cerca de 538 degraus que dão acesso ao mirante. O Cristo é a maior obra da artista Zulina Xavier na cidade. All scattered across the dusty floor in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrappers. Looking back to when our castle was a shack, vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forget when we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. But how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you then. I'm looking for a reason to forgive you, and sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright now. I am tearing down this wall. Years go by and gradually the tears run dry, but I'm still here looking for your face in the faceless crowd. Long after our final ship had drowned, it wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. But how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding. Continuando nosso passeio, fomos em busca da Praça da Independência e ela possui belos prédios históricos ao seu redor. Sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright now. A Praça da Independência, também conhecida por Jardim da Independência, é outro importante ponto turístico de Corumbá. A praça é toda murada em mármore com portões de ferro importados da Alemanha. Os jardins se destacam pela presença de árvores centenárias, 3 lagos rasos e inúmeras espécies de aves. Esse painel tem algumas das aves que a gente consegue ver aqui na Praça da Independência. Qual que você viu aí, Davi? Esse. E como que ele chama? Cavalaria Cabecinha Vermelha. Aqui no Jardim da Independência temos outra obra de arte da artista Zulina Xavier. Essa é uma homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui, gente, é o chamado de massa terra. Ela é de ferro fundido e foi utilizada para a abertura das primeiras ruas de Corumbá. Aqui no Jardim da Independência existem 4 esculturas representando as estações do ano.
Essa aqui atrás de mim é a escultura que representa o inverno. Ela é feita em mármore Carrara e elas vieram de Pisa, na Itália. A praça é muito bonitinha, gente. É um passeio bem agradável para se fazer, de preferência no início do dia, que o sol tá mais fraco, porque a partir das 10 tem que fazer igual os animais do Pantanal, tem que se esconder do sol. E olha que lugar lindo que fica a escultura do outono, gente, em meio a um lago. Que praça mais bonitinha, gente. Tem vários espelhos d'água, assim, se não me engano são 3 lagos. A gente ainda tá andando, conhecendo. Tem muitas pontezinhas. Ela é toda cercada por um murinho feito de mármore e com portões de ferro que vieram da Alemanha. Esse coreto aqui da Praça Central também foi importado da Alemanha e ele tem formato octogonal. Depois de conhecer a Praça da Independência, nós seguimos para a Praça Generoso Pons, onde tem um mirante central. Essa é a passarela do samba de Corumbá. É onde acontecem os desfiles das escolas de samba à noite. E apesar de a gente estar na cidade no final de abril, esse ano o carnaval foi adiado por causa da pandemia. Então, por coincidência, nós chegamos aqui bem nos dias de festa. Mas não assistimos nenhum desfile porque chegamos muito cansados dos passeios. Na Praça Generoso Ponce é onde acontecem os shows e desfiles durante o carnaval. Inclusive, o carnaval daqui é o mais famoso e também o que recebe mais investimento do governo de Mato Grosso do Sul. Outras festas muito famosas e que atraem grande público para cá são o Banho de São João, na época das festas juninas, e o Festival América do Sul, que tem várias apresentações musicais e culturais na cidade. Agora nós estamos no mirante central da cidade, que fica aqui em frente à Praça Generoso Ponce. Tem vista para o Rio Paraguai. Estão vendo essa águia aqui, ó, no topo dessa casa? Ela é a Casa Vasques e Filho, que nós conhecemos ontem. Eu fiz filmagens lá da fachada dela. E aqui do mirante central a gente tem a mesma vista que a águia que fica ali no topo da casa tem. Depois de todas essas andanças, quando a fome bater, eu vou te dar dica de 3 lugares ótimos para comer. Um para jantar, outro para almoçar e um para tomar o café da tarde.
Para os amantes da culinária oriental, o Igarapé Sushi oferece combos deliciosos, mas já vou avisando que são na faixa de preços de 3 dígitos. O ambiente é bem intimista e aconchegante, ótima opção para quem quer uma noite especial, comendo bem e gastando bem também. Thinking about what you said, I gotta tear my wall apart. It's the only way to start. Já o Benis Café é uma cafeteria muito charmosa, com ótimo atendimento e muitas opções de cafés e sobremesas deliciosas. Adoramos o ambiente alegre e descontraído de lá e fomos atendidos com a maior simpatia e atenção. When it's over, I will see what I've done. Letting go too soon. Oh. Dá uma olhadinha assim nos detalhes para ficar com água na boca. If you just step right in, 'cause I need a start to let you in. E os preços são muito bons, levando em consideração o tamanho das taças e a qualidade do que é servido por aqui. E como dizem que criança não mente, dá uma olhada na carinha do Davi provando o seu cappuccino. Mas o lugar que roubou nosso coração e fomos almoçar 2 vezes foi o restaurante Rodeio do Pantanal. O almoço custa R$ 65,00 livre ou por quilo. Tem muita variedade de pratos quentes e saladas, sobremesas e tudo com um tempero e capricho impecáveis. O atendimento também merece elogios, muito atenciosos e o espaço muito amplo, bem decorado e agradável, lembrando que eles abrem apenas no almoço. Todos esses lugares aqui citados e visitados foram indicação dos meninos da Icteros Ecoturismo, a melhor agência de ecoturismo aí de Corumbá. Eles nos acompanharam nas comilanças e os lugares estão super aprovados. Continuando os passeios em Corumbá, fomos conhecer a Casa do Artesão. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. O prédio aqui atrás de mim é a Casa do Artesão de Corumbá. Até a década de 70, ela funcionou como o antigo presídio estadual. Ela funcionou como presídio de 1905 a 1970 e ficou aproximadamente 5 anos desativada. Foi revitalizada para ser inaugurada em 1975 e ficou conhecida como Casa do Artesão. Hoje abriga salas onde antes haviam celas, com uma galeria de artes plásticas, sala de exposição de trabalhos indígenas e exposição e venda de licores de frutas da região. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Olha que lindo! Aí, Davi. Jaú? Pintado. Pintado? Aí. Que lindo! O senhor vende só a tela e aí quem quer colocar a moldura? Coloca a moldura, né? Aí. Vai conseguir sim. Vai sim, vai devagar que você vai chegar lá. Aí, como que banheirinha. chama aqui de cela preta? Ou Cela, sala? sala. Olha que lindo esse arara. Todos alto livre. Virou nosso tudo. Lindo. Quanto em média uma tela? Essas grandes são 600 e as menores 300. O senhor vende pela internet também? Vendo? Tem página no Instagram? Não, não tem. Nem parece que isso aqui foi da cadeia.
Mas é bonito aqui. Nós gostamos daqui, sabe? Now, heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. Pessoal, conclusão aqui sobre a Casa do Artesão. O lugar parece estar meio abandonado, né, Daniel? Tá. Infelizmente não está bem cuidado. Tem algumas pessoas ainda trabalhando, mas bem poucas opções. O lugar está bem judiado, assim, dá até dó. O lugar é bonito, se tivesse bem cuidado. Tem potencial, Tem né? potencial, e um lugar seria muito interessante até para fotografias. Encontramos uma pessoa muito boa, um artista muito legal ali, mas a gente fica triste pelo local, né, e pelas pessoas que trabalham nesse local. Deveria ser um pouquinho mais cuidado, né, ter um pouco mais de atenção nesse local. Em seu passeio pelas ruas de Corumbá, não deixe de visitar a Casa Dr. Gabi. Além da riqueza dos detalhes arquitetônicos, você se encantará com a história de um dos grandes incentivadores da cultura e arte corumbaense. A visitação é gratuita e acontece das 7h30 às 5 horas, de segunda a sexta-feira. Quando nós fomos, infelizmente estava fechada para reformas, mas parte do acervo está em exposição no MUPAN, o Museu de História do Pantanal. Quase 6.000 metros quadrados, a Praça da República foi construída em 1924. Era uma antiga fortificação militar e foi palco da última batalha na Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, quando uma tropa brasileira vinda de Cuiabá, chefiada pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho, retomou o lugar expulsando os invasores paraguaios de Corumbá, em 13 de junho de 1867. A data marcou o início do processo de expulsão definitiva das tropas paraguaias do solo do então Mato Grosso. O obelisco que se encontra na Praça da República é uma homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai. Na praça foi travada a Batalha da Retomada de Corumbá e nas suas proximidades existe a ladeira que leva o nome do grande combatente Cunha e Cruz, que morreu na Praça da República lutando para que Corumbá voltasse a fazer parte do Brasil. A igreja de Nossa Senhora da Candelária foi construída em 1885 pelo pregador imperial e vigário da vara Frei Mariano. A igreja, segundo os historiadores, foi motivo de muita polêmica na época, porque o Frei, julgando-se um herói da Guerra do Paraguai, decidiu construí-la para se auto-homenagear. O bispado não concordou e diz a lenda que Mariano teria jogado uma praga amaldiçoando a cidade à estagnação e pobreza por 100 anos enquanto não fossem descobertas as sandálias de Mariano, enterradas em local desconhecido. Coincidência ou não, a cidade sofreu uma grande estagnação econômica desde o fim do comércio fluvial no porto. A igreja foi inaugurada em 1887 e o prédio foi tombado em 1992 como Patrimônio Histórico Nacional. A imponente fachada do edifício sede do Instituto Luiz de Albuquerque, mais conhecido como ILA, chama a atenção de quem passa pela Praça da República. O ILA faz parte do conjunto arquitetônico histórico de Corumbá e foi construído há quase 150 anos. Fica em um prédio construído em 1871 para abrigar o Grupo Escolar Luiz Albuquerque, em homenagem ao fundador de Corumbá. Em 1978, passou a ser sede do Instituto Luiz de Albuquerque, Centro Regional de Pesquisa e Cultura. Em 97, transformou-se em Casa da Cultura. O ILA abriga um importante acervo histórico, duas das maiores bibliotecas do estado e a Fundação de Cultura de Corumbá.
No próximo vídeo, vamos sair da cidade e se aventurar pelo Rio Paraguai, para ver as aves e animais da região e ver um belo pôr do sol em águas pantaneiras. Se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ele te avisar quando sair vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem! Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid.